E aí, meu povo, olha, estou trazendo para você mais um podcast, essa temporada bacana, tá certo? Quinta temporada desse podcast incrível que a gente está conseguindo aí números maravilhosos e eu fico muito feliz e agradeço você, internauta, que está curtindo aí, né? Você de Caruaru, do Brasil, do mundo, muito obrigado pela credibilidade ao nosso conteúdo. E claro que eu faço o convite para você sempre, me ajuda para eu crescer mais, curtindo, compartilhando, tá certo? E dando aquele like bem bacana. Hoje eu vou receber aqui no nosso MouraCast um colega meu, tá certo? Que eu tive o prazer de conhecer por intermédio de outro colega meu, que é o Vanberto Souto Maior. Ele é cirurgião dentista, ele está em novo local aqui em Caruaru e vai falar sobre as perspectivas, as informações e como é essa vivência de ser dentista aqui na cidade de Caruaru. Vanberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Moreira. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você hoje. Beleza, vamos embora. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a tua profissão, sobre você, sobre o novo local que você está trazendo aí para atendimento para o público de Caruaru e da região. Mas eu sempre faço uma pergunta bem bacana, sabe, Vanberto, no início, para todos os meus convidados, que é mais uma analogia de quem é Vanberto na tua ótica, na tua visão. Quem é Vanberto por Vanberto Souto Maior? Bacana. Olha, eu sou dentista, casado, pai de Beatriz e de Davi, meus filhos. Sou um apaixonado pela profissão. Desde na minha adolescência eu já flertava com odontologia. Devido à minha irmã já fazer o curso de odontologia aqui em Caruaru, e eu acompanhei esse processo, né? Foi onde eu tomei a decisão, porque naquela época eu enxerguei que a odontologia não era tratar dentes, era tratar de pessoas, desenvolver autoestima, dignidade e segurança. Aquilo fez sentido para mim e eu sou apaixonado até hoje. Que bacana, rapaz. Então, sempre tem aquela referência, né, sim, Vanberto? E eu acho importante isso quando a gente escolhe a nossa profissão. E sendo uma profissão que, como você disse, é tratar da autoestima das pessoas. Exatamente. Né? Devolver a confiança. Muitas vezes transformar vidas, cara. Eu acredito, porque tem gente que até tem receio de sorrir, né? Isso. E assim perde a autoestima, deixa até de viver porque não pode sorrir. Porque a gente sabe, né, Vanberto, tu trabalha com isso e a gente percebe isso mais do que nunca, que um dente, ele é o cartão postal do ser humano, o sorriso, né? Sim. O sorriso, sim. Por isso que a gente enxerga a transformação das pessoas, porque o sorriso, ele tem essa capacidade, esse potencial de transformar vidas através do sorriso, porque o sorriso, ele ali é só um primeiro passo para a transformação das pessoas. Quantas pessoas não tiram foto sorrindo há anos? E cada ano perdido, a pessoa está deixando de viver. Verdade, eu acredito nisso. Ô Vanberto, o que mais te motiva a, de repente, cuidar desse próprio sorriso depois de tanto tempo que pessoas, às vezes elas estão tristes, cabisbaixa, não tem mais aquela vontade de conversar, ou até quando vai tirar uma foto, feito você disse aí, coloca a mão na frente para não estar mostrando os dentes. Isso é muito comum. Rapaz, o que me motiva é justamente o brilho no olhar das pessoas quando a gente conclui. Nós entrega aquele espelhinho ali e a gente vê a felicidade, a alegria, devolver a alegria às pessoas que faz o tratamento, que dá o primeiro passo, né? E consegue resolver. Porque um sorriso bonito é muito mais do que o dente, né? Um sorriso bonito é dignidade, é a pessoa dizer a si próprio, eu mereço, eu vou me cuidar, e a pessoa muda até a maneira de se portar. Tem pessoas que mudam até a maneira de se vestir depois que transforma o seu sorriso. Isso motiva muito a gente, né? É impagável, né? É verdade. Que legal. Depois de 27 anos na profissão, Vanberto, o que você acha mais salutar, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, o mercado, as coisas modificando, a praticidade e a facilidade. O que é que você analisa a tua vivência e a tua profissão depois desses 27 anos?
em aspecto, você falou assim, de aprendizado, né? De aprendizado. O que eu aprendi nesses 27 anos, que o melhor anestésico não é a injeção, não é. É a confiança que o paciente tem, essa via de confiança com a gente. E porque quando a pessoa tem confiança no trabalho do profissional, aí o tratamento flui, né? Então, a técnica é importante e ela tem que ser primordial. Mas o relacionamento, a via de confiança, isso me ensinou muito para a gente poder oferecer o melhor para o paciente. Entendi. Eu sempre tive e tenho um pouco de medo do dentista, né? Pelo que você disse no início da nossa conversa. Antigamente, a gente tinha profissionais que eles não tinham tanta experiência e tanta vamos dizer, expert, né? Com a ajuda da tecnologia. Refinamento técnico, né? Isso. E chegava lá, o dente estava com problema, tudo mais, vamos arrancar, né? Não tinha outra solução. Era outros tempos, né? Teria que ser, né? E é como se fosse uma circuncisão, né? E de repente eu mesmo, eu pequeno, papai me levou para um dentista e automaticamente ele arrancou meu dente. Entendi. E até hoje eu ficava, Jesus, meu dente foi embora. Hoje a situação é totalmente diferente, né, Vanberto? Pela tecnologia, pelos equipamentos que vocês têm e pela forma que vocês têm de não estar só vendo aquele momento, mas com a ajuda do computador também fazer uma panorâmica e dar uma solução mais eficaz para quem está passando pelo problema. Isso acontece muito no teu consultório? Sim, isso é perceptível, né? Então, hoje, a pessoa chegar e remover o dente, tirar o dente, é muito mais difícil, né? Porque nós temos recursos técnicos hoje que favorecem muito a restabelecer, a reconstruir o sorriso da pessoa, tanto de técnicas, de materiais e de equipamentos. Então, hoje nós temos um arsenal da odontologia muito eficiente, muito bacana. Então, a gente consegue oferecer para as pessoas hoje tratamentos que antes não era possível, né? Hoje, dentes de porcelana, no meu consultório, por exemplo, hoje através de recursos tecnológicos, do scanner, a gente não faz mais nem a moldagem, por exemplo, para fazer uma lente de contato, eu vou lá e faço o escaneamento da boca do paciente e com planejamento é possível entregar esse trabalho no mesmo dia. Caramba. Antes não era possível. E aí, junto a esses equipamentos, vem técnicas avançadas, vem produtos que a gente utiliza para poder oferecer, chegar nesse nível de qualidade e de eficiência na odontologia hoje, né? Então, isso mudou muito. E eu fico observando, Vanberto, que Caruaru é uma cidade polo para empreendedorismo. A gente vê grandes empresários aqui em Caruaru, mas também muito bem servida de dentistas iguais a você, né, rapaz? Verdade. Isso é um ganho para a sociedade de Caruaru, né? Para a população. Então, nós somos muito bem servidos por profissionais de odontologia. Então, isso é muito bom. Bacana. Tem algum caso marcante, que eu acredito que deve ter vários, né? Você já deve ter vivenciado vários. O pessoal que senta ali naquela cadeira, passa um filme. A gente que está sendo, está fazendo aquela forma de um serviço seu, buscando um serviço de dentista, quando a gente senta naquela cadeira, nossa, é um terror. Mas eu acho que para vocês, cada pessoa que senta ali é uma história e potencial. E qual a história mais marcante ou alguma das mais marcantes que você já vivenciou? Moreira, eu vou te falar. São muitas histórias, viu? Que a gente passa dentro do consultório. Eu posso citar, eu me lembrando aqui, de um fato que ocorreu em um atendimento em Fortaleza, no Ceará. Ah, você também atende fora? Não, foi um curso que eu estava fazendo de estética e foi em Fortaleza. E nesse momento lá, veio uma paciente, uma senhora para mim,
e eu fiz o tratamento dela, né? Quando eu concluí, eu entreguei o espelhinho, né? E aí ela começou a chorar. Nossa. Aí aquilo me pegou de surpresa e quem estava comigo, né, me auxiliando, a gente ficou assim, caramba, né? O que aconteceu? E aí ela falando que era um sonho que ela tinha desde a adolescência e nunca pôde tratar os dentes e deixar o sorriso do jeito que ela sonhava. E ela conseguiu isso nesse tratamento, né? Aí isso só me dá mais certeza de que a gente não está tratando só dente, né? Que a gente está tratando histórias das pessoas, a gente está devolvendo dignidade, como eu falei anteriormente, e transformando a vida das pessoas. E isso me deixa muito feliz fazer parte desse processo, né? Que bacana. A autoestima é tudo, né, Vamberto? É verdade, sem dúvida. E é legal, eu acho que desde que a gente começou a conversar, a gente sempre está tocando nessa questão da autoestima, da questão do tratar o sorriso, né? Isso. E isso é fabuloso. Eu acho que a gente precisava ter mais políticas públicas para que as pessoas tivessem essa condição, como a gente está tendo, mas assim, um pouquinho mais, para que todo mundo tivesse essa possibilidade de sorrir bem, de ter a dignidade, como você fala, de volta, né? Isso é muito bacana. O medo, a vergonha, né? Ele também impede de pessoas que até têm posse de buscar o serviço de odontologia com dentista, né, Vamberto? Sim. E a gente também vê muito isso no consultório. Muitas pessoas que não sorriem nas fotos, né? Evitam sorrir. Tem pessoas que não gostam de se olhar no espelho. Então, isso é importante. O que eu tenho a dizer para essas pessoas que dê o primeiro passo, né? Que marcam uma conversa, não logo para um tratamento, né? Porque o primeiro passo já é um começo de uma mudança, né? E esses medos geralmente são atrelados a experiências passadas, anteriores, às vezes até na infância, uma dor que sentiu, a falta de empatia no momento, e então causa traumatizando muitas pessoas. Mas importante que esse primeiro passo seja dado pela pessoa, que a pessoa se decida se cuidar, dizer, eu mereço e agora eu vou cuidar de mim. É o primeiro passo. Que bom. Eu fico interessado em certos conhecimentos da própria odontologia, ou você dentista, como você queira, que também seria um pedido até para a tecnologia chegar mais com força naqueles equipamentos que vocês utilizam dentro do consultório, principalmente aquele motorzinho, né? Que eu acredito que deveria ter nenhuma zoada ou pouca zoada. Verdade. Porque aquela zoada do negocinho, como é o nome daquele? A turbina. Que a gente chama de caneta. Pronto. Aquela caneta ou a turbina, meu amigo, quando ela começa... o medo, se você não tiver, você automaticamente chega perto de você e diz, epa, tô aqui. É verdade. Aquela turbina, ela já foi, inclusive, temas de pesquisas científicas sobre o efeito nas pessoas do barulho daquela turbina. Mas o que eu digo, Moreira, é o seguinte, quando a pessoa ela é esclarecida, o passo a passo, o que vai acontecer, todo o tratamento, o que vai acontecer, isso faz sumir o medo praticamente. Minha experiência mostra isso. Quando a gente começa numa profissão interessante, a gente observa muito mais pessoas com medo. Sim. No consultório, né? Então, o primeiro passo meu é escutar a pessoa, acolher. E porque as pessoas vêm com muito medo, com frustrações, com expectativas. Então a gente escuta essas pessoas, a gente acolhe. Depois a gente mostra como vai ser, o que vai ser necessário fazer. E aí o desconhecido já não fica tão desconhecido para o paciente. E ele já começa a entender, e aí é onde gera o laço de confiança. O medo some. Coisa boa. Quem sabe eu faço uma visita para você em breve. Será um prazer, meu amigo. Ô, Vamberto, fala para mim, e essa questão de humanização da tua clínica, como é que as pessoas sentem isso? Poxa, bacana isso aí. Humanização foi o que eu acabei de falar para você. Eu acho que humanização é acolher o paciente, escutar, estou até repetindo, mas é isso, escutar as suas dores e entender. O paciente precisa entender que eu não estou ali para julgar.
Eu estou ali só para dar soluções. Ali eu só vou dar soluções. Eu estou para escutar, acolher, dar soluções, tratar e transformar a vida das pessoas. Então, a humanização no consultório, que eu acho é isso, é a empatia. Você escutar o que o paciente tem a falar e mostrar resultado, explicar como será o tratamento. Eu acho que isso é um tratamento humanizado. Então, você acha que a odontologia, ela mudou nos últimos anos? Sim, muito. Até mesmo como você relatou, há alguns anos atrás, um tempo atrás, ela era muito mais invasiva, né? Então, hoje em dia, a odontologia, através de recursos técnicos e qualificação dos profissionais, melhorou consideravelmente. Eu sei que você também é especialista em facetas. É isso, né? Laminadas. E a gente sabe que isso é a febre do momento, porque todo mundo quer ter aqueles dentes bonitos. Eu estava até conversando ontem com uma amiga minha, que ela disse, Moreira, eu tenho os dentes tão pequenos que eu fui obrigado a colocar facetas. E a gente olha pro rosto, pro sorriso dela, eu não imaginava, né? E aí ela me perguntou, você conhece alguma? Eu disse, pronto, por exemplo, amanhã eu estarei gravando um podcast com um dentista muito bacana aqui em Caruaru, que vale a pena você conversar com ele depois e ver, e eu acho que vai suprir as suas expectativas. Aquelas que queria trocar, colocar umas maiores do que ela estava utilizando hoje. Sobre a questão da estética dentro da odontologia, dentro do teu espaço, como é que você enxerga isso? Perfeito, Moreira. A estética, ela faz parte do equilíbrio facial, né? Então, a estética é muito mais do que dente. É justamente autoconfiança. A estética, ela devolve a pessoa a vontade de sorrir. E aí, nossa função é justamente entregar isso para o paciente, para a pessoa. E ser realista no que vai entregar, no que é possível. Isso é muito importante, né? Então, para mim, a estética ela é fundamental. É fundamental, desde que esteja atrelado ao que a odontologia consegue entregar e junto com a expectativa do paciente. Então, esse equilíbrio é muito importante. Para quem está assistindo a gente, que é leigo, que não conhece, o que é exatamente as facetas? Como é que ela funciona? E é verdade que a gente não pode mastigar com muita força ou a gente vai ter que mudar a forma de se alimentar com a faceta? Não. Boa pergunta. Foi muito boa essa pergunta. Veja, as facetas existem algumas técnicas, materiais também, e elas se subdividem, né? As facetas laminadas que eu faço em porcelanas, ela não existe grandes desgastes, só primeiro a gente faz alguns preparos para alinhar, deixar tudo bacana para receber essas lentes de contato. Depois, vida normal, né? Então, não tem essas restrições. Claro, existem hábitos que são deletérios, que vão prejudicar seu dente com faceta ou sem. Roer unha, osso, caroço de azeitona, esse tipo de coisa vão prejudicar, mas não só as facetas. Até uma pessoa com a dentição natural pode fraturar, tirar uma lasca de um dente e se prejudicar, com certeza. Existe diferença entre faceta e contato? Lente de contato. Lente de contato? Esse é um termo mais popular. Lente de contato são justamente as facetas laminadas, porque algumas são tão finas que se associa a lente de contatos, né? Porque elas são fininhas, mas é uma referência ao mesmo tipo de trabalho. E demora muito a lente na sua boca? Qual o período que você usa essa lente e se ela tem uma data estipulada? 2 anos, 3 anos para você fazer a troca? Como funciona? Olha, as facetas laminadas de porcelana, elas são trabalhos para longos anos, né? Precisa de uma manutenção, de uma boa higiene, a visita regular ao dentista para supervisionar, mas não é um trabalho de pouco tempo que a pessoa vai fazer e depois vai ter que trocar. Não. A não ser que haja uma fratura, algo aconteceu que danificou
as facetas. Mas fora isso... Você é a favor dos desgastes do dente para colocar a faceta? Ou como que é o teu trabalho? Perfeito. Olha, os desgastes, eles são minimamente invasivos, tá? Então, não é que a pessoa vai fazer as lentes de porcelana e o dentista vai chegar lá e meter a broca e desgastar o dente todo. Não, isso não existe. O desgaste é só para fazer um alinhamento para que o dente consiga receber com segurança essa faceta laminada sobre a superfície do dente e que ela seja inserida ali com segurança para não vir dar problema mais tarde, né? Mas não é que eu sou a favor, é que é necessário minimamente, repetindo, minimamente. Não é aquele desgaste que quando você fizer, você vai sair e dizer, como o dente dele está desgastado. Não, as pessoas nem vão perceber. Que legal. Todo mundo pode colocar facetas ou existem restrições? Sim. Não todos. Existem indicações. Indicação. Por exemplo, dentes muito destruídos, que está muito danificado, é outro tipo de tratamento. Talvez uma coroa de porcelana, outra coisa, né? Não uma faceta, porque o dente precisa de uma estrutura rígida para que seja feita com segurança. É um procedimento doloroso, Humberto? Não. Hoje não mais, já né? que o desgaste é minimamente invasivo, né? Minimamente. Tanto que não há necessidade de anestesia na grande maioria dos casos. Dá para fazer um tratamento sem desgastar os dentes daquela forma que a gente vê na internet, o pessoal mostrando que o dente era perfeito e de repente o dentista, o profissional, ele desgasta tanto que você fica até imaginando que é um dente fora do padrão de todas, né? E aí eles mostram aquilo e aí o mercado fica, todo dentista ele vai desgastar seu dente, não sei o que, não sei o que lá. Isso é mera repercussão da internet que na realidade não acontece, né, Roberto? Não condiz com as práticas, com as técnicas de odontologia, não. Muitas, eu já vi vídeos ou fotos pela internet desconectado com o tipo de tratamento que está sendo citado. Com a realidade, né? Por exemplo, se um dente estiver muito destruído, né, então tem que fazer um pino, um tratamento diferente para reconstruir aquele dente. Não sendo facetas. Então, algumas imagens que a pessoa vê na internet não é daquilo que está se falando ser. Então, isso é importante a gente falar, porque o desgaste, tecnicamente, ele só vai onde realmente for necessário, onde a técnica mandar fazer. E quanto leva o tratamento? E claro que no final, acho que o paciente ele deve ficar super satisfeito, porque muda a harmonia do sorriso, né? Muda sim. Caramba, isso está muito bacana, porque como eu te falei no começo, a gente não faz mais nem moldagem como um tempo atrás. Eu faço o escaneamento dos dentes, e aí vai para um software, e lá vai ser feito o planejamento. Que bacana. Agora veja que coisa interessante. Se esse planejamento for bem feito e tiver indicação, a gente entrega esse trabalho no mesmo dia, Moreira. No mesmo dia. Tecnologia, a gente consegue, né, entregar esse trabalho. Claro, como estou te falando, depende do planejamento, do estudo de cada um, para a gente poder chegar nesse nível. E como é que acontece a escolha dessas facetas? Porque eu acredito que você deve vivenciar isso no seu consultório como qualquer outra profissão. De repente, como cabeleireiro também, o cara chega lá, quer um corte de cabelo que não vai ser interessante para o rosto da pessoa. Sim. A mesma coisa, eu acredito que de repente chegue pessoa lá no seu consultório que queira umas facetas que não é harmônico com o seu sorriso, mas ele quer ou ela quer. E como é que você consegue mudar essa situação? Equilibrar isso, né? Não, veja, quem manda, em primeiro lugar, é a harmonia facial, a técnica que a gente consegue oferecer. Então, a gente faz um estudo de como serão esses dentes para ficar harmônico com o rosto da pessoa, o tipo de formato, até a cor da pele. A abertura, sorriso, tudo é levado em consideração. Então, de acordo com tudo isso aí, a gente consegue entregar uma ou algumas possibilidades, pequenas variações, e aí
o paciente não tem esse poder tanto aí, porque a gente não vai entregar um trabalho sem equilíbrio ou que a gente sabe que vai prejudicá-lo porque o paciente está querendo. Aí não é bem assim, não. Porque também eu acredito que o que acontece é que a gente observa pessoas que colocaram facetas e, por incrível que pareça, ao invés de ficar bonito, harmônico, ficou um dente que não é perfeito, assim, não fica um sorriso natural. Sobre o natural, aquele aspecto de naturalidade. Então existe alguns excessos. A gente conseguiu observar isso também em harmonização facial, né? Sim. Alguns excessos. Isso. Então, quando sai do equilíbrio, digamos assim, as pessoas percebem, né, que tem algo ali que não está de acordo com como deveria ficar, né, no equilíbrio, na harmonia. Né? Então, a gente leva em consideração isso também, para poder oferecer o natural. Massa. E aconteceu já no teu consultório alguém de fazer esse trabalho fabuloso, porque é um trabalho minucioso, é um trabalho que deve ser exaustante, né? Mas depois do resultado final, essa pessoa se arrependeu? E aí? Não, ainda não, né? Agora, vamos imaginar que um dentista deixe os excessos acontecer. É um risco que ele se coloca para depois ele ter que corrigir, né? Aí eu acho que é melhor trilhar pelo equilíbrio mesmo, então, pelo natural. Você está dizendo que o mais exato e o mais correto é a funcionalidade do que a estética? Os dois. Os dois? Os dois. É um equilíbrio. É um equilíbrio? Massa. É uma harmonia, né? Uhum. Eu fico pensando, às vezes você vai no consultório, você vai com aquela expectativa de colocar uma faceta que chame a atenção, que dê um destaque, né? Porque é um sonho, feito você disse, né? E de repente não alcançar aquele êxito e pedir tira. E para colocar outro, deve ser complicado, né? Mas a gente minimiza muito isso, porque são feitas provas, e não só uma prova, né? Nesses trabalhos. Porque são trabalhos definitivos, né, em porcelana. Não que não seja possível remover, mas por isso que existe todo um estudo para poder a gente chegar e concluir. Então, no dia que está concluído, já foi exaustivamente analisado, fotografado, filmado. Existe umas lentes, né, de contato que a gente tecnicamente chama de mocap, que a pessoa se vê pronto antes de ter concluído. Tudo isso, então, essa tecnologia. Vamos imaginar que a pessoa, poxa, Vanberto, doutor, olha, eu estou achando que aqui a gente mexe, a gente faz até chegar, poxa, agora ficou legal. Né? Tanto que a gente pede sempre para ir com o parente, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, porque é importante a pessoa ter visões, observações de pessoas próximas. Massa. Chegou já algum caso lá no teu consultório? Porque eu conheço uma pessoa que tem até uma dentição bonita, tem até um sorriso bacana, mas o sonho dessa pessoa é colocar a faceta. Já aconteceu pessoas que têm um dente perfeito, um sorriso perfeito e ainda quer colocar a faceta? Tem sim. Tem doido para tudo, né? E aí o que é que você indica? Às vezes é um pouco mais da falta de informação. Entendi. Que às vezes o que a pessoa está querendo é um dente mais claro. E a gente tem outros tipos de serviços que pode chegar nisso aí sem precisar fazer as facetas. Então quer dizer que o Vanberto, além de ser um dentista, ele também é quase um psicólogo, porque quando o pessoal senta lá, você tem que entender o que é que essa pessoa quer. Como eu te disse, a gente trata de pessoas, né? A gente Por trata isso que é de humanizado, histórias. né? Exatamente. Não pode ser do jeito que eu quero. Eu tenho recursos técnicos para oferecer o meu melhor, mas eu tenho que entender o que é que o paciente está buscando. É o start na hora, né? Que legal, Roberto. E você sempre conseguiu surpreender seus pacientes no final dos processos. É o que motiva, né? Enquanto a gente não vê o brilho e o sorriso e a satisfação da pessoa, a gente está sempre buscando isso. Cada vez mais, se qualificando, estudando e melhorando. Sempre. Para quem usa facetas, e quer ter os dentes mais claros, porque já está claro, mas pode ser feito também? Não. Faceta é definitiva. É definitivo. Só
no caso de uma remoção para um novo trabalho. Né? Existe alguma restrição alimentar após o procedimento de você colocar a faceta? Não, vida normal. Vida normal. Vida Que normal. segue. Só cuidado. É como se a gente estivesse utilizando um braque. Não pode comer Isso. azeitona, não pode forçar a comer o osso da galinha e tudo mais. Como eu te falei, os tratamentos neonatológicos, ele tem suas indicações. Imagine você, uma pessoa que existe, tá? Uma pessoa que não tem cuidado algum com os dentes. Cuidado nenhum, assim, sabe? A boca precisa de muitos cuidados. E vai fazer facetas, então a gente precisa entender que essa pessoa ela vai mudar de mentalidade ou não. Porque a chance de perder o trabalho, ela existe. Imagina, a pessoa faz faceta, daqui a pouco o dente deixa formar cárie, e nessa cárie evolui para o canal, aí destrói o dente, entendeu? O investimento é um pouquinho alto, Vanberto? Olha, quando a gente fala em investimento, a gente compara com a parte clínica. Certo. Né? Então, é um tratamento que não é barato em comparação com restaurações, com coisas mais simples, né? Mas, assim, quando a pessoa tem a indicação e se dispõe a fazer, vale cada centavo, viu? Eu acredito, porque tem gente que fica com o rosto, o sorriso transforma vidas. É muito bacana de ver. Ô Vanberto, uma curiosidade que eu sempre tive. Quando uma faceta, ela por algum motivo, por algum problema que esse paciente tenha comido alguma coisa que tenha quebrado, ou danificado, ou trincado, ele tem que fazer tudo ou só uma? Não, só uma. Caso seja necessário, ocorra, são materiais de altíssima qualidade, né? Então não se quebra, não se perde assim não. Mas vamos imaginar uma situação dela, a gente vai só mexer naquela faceta e simplesmente só. O mercado fala também, a internet às vezes até fala um pouco demais, porque tem dentista, tem advogado, tem tudo que você imaginar na internet. Mas as facetas, elas podem ter um probleminha com relação ao tempo de uso, ou isso é mentira? É mito? Veja, as porcelanas elas são de altíssima qualidade, durabilidade, devido à estabilidade do material, de cor, transparência, enfim. Eu tenho 27 anos de formado e tem pacientes meus que fizeram porcelana, né, 2 décadas atrás e ainda estão na boca. Caramba. Então, tendo cuidado... É mito. Com certeza. Vem mais mito por aí, viu? É verdade que faceta deixa os dentes fracos? Não. Nada a ver. O que deixa dente fraco é falta de cuidado. Sim, sempre, né? Independente de estar com faceta ou não, Exato. É ter o cuidado e ter a higiene bucal que Exatamente. é necessária, né? Perfeito. Hoje, o Brasil, a gente pode dizer que as pessoas estão tendo um cuidado mais com relação à higiene bucal, ou a gente precisa caminhar muito ainda? Não, eu observo a minha geração, dos nossos pais, por exemplo, Sim. foi muito pior do que a nossa. E a nossa, essa que está agora dos meus filhos, nenhum dos dois nunca teve uma cárie. Olha. Mas não é só meus filhos, eu observo que é essa geração. Né? Dentro do meu consultório, eu observo que essa geração mais nova tem um cuidado muito maior do que o que nós tivemos, do que nossos pais tiveram. Eu acredito, e é uma realidade, a gente percebe isso pelo que a gente anda por aí, pelo que a gente conversa com as pessoas e percebe essa realidade. Quem tem dentes tortos consegue colocar facetas também? Como te falei, é um planejamento, né? Porque quem tem dentes tortos ao ponto de precisar de um tratamento ortodôntico, que são os aparelhos, primeiro tem que passar por isso, né? Agora, quando são pontuais, né? Esse dente aqui está um pouquinho torto, mas o resto dá para a gente fazer um bom trabalho, entregar um bom resultado, então a gente consegue fazer sim. Eu estou fazendo perguntas aqui porque as perguntas elas chegam para a gente e a gente vai perguntando. Até pode ser perguntas um tanto pouco repetitivas, mas vamos embora. Tem uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, olha, facetas e aparelhos podem ser usados juntos? Não, assim, juntos não. Primeiro faz um tratamento, depois o outro. De geral, ortodontia, aparelho, depois...
Ô, Vamberto, facetas. e por quê? Mais perguntas, viu? E por que o custo das facetas, elas são tão altas? Como eu te falei, em comparação à clínica, têm custo alto, né? Eu não estou comparando com outros bens materiais, não estou falando de odontologia. Tem um custo alto porque os materiais são muito caros, todos os produtos e equipamentos são com valores muito elevados para a gente poder entregar aquele resultado final. Por isso que eles são caros, porque envolve várias equipes, né? Sim. Odontológica, técnicas, laboratoriais. Então, são várias pessoas envolvidas para poder chegar naquele resultado. Para quem está assistindo agora aqui para a região, tá? Que aí a gente já terminou essa questão das perguntas aqui que o pessoal enviou para a gente. Mas aí a gente falou tanto em facetas, falou em tanto sorriso perfeito, em harmônico, e aquele sorriso dos sonhos que você deseja, que você almeja. E aí aquela velha pergunta, já que é caro, como que é essa questão do caro, né? No consultório de Vamberto, existe uma forma de fazer esse tratamento? Existe como a gente fazer um tratamento que vá amortecendo esse valor? Como é que funciona hoje o tratamento lá na clínica Dr. Vamberto Souto Maior? Bacana, Moreira. Olha, nós temos várias possibilidades de tratamento, né? As facetas laminadas, porcelanas, é uma delas, mas não se resume a isso. Então, nós temos próteses removíveis, fixas em porcelana, tratamento de clareamento, enfim, estética, todo tratamento odontológico que a gente consegue oferecer. Em termos de valores, nós temos que ser profissionais acessíveis às pessoas. Sim. Então, nós damos condições de pagamento, são preços justos, né? Que a pessoa ele vai receber aquilo que foi combinado e prometido. Então, a gente entrega, eu consigo dar o meu melhor. Eu sempre me esforço a entregar o meu melhor. E as possibilidades de pagamento, né, nós temos várias. Há parcelamentos em cartão de crédito até em 10 vezes e Pix. E a gente sempre dá condições que a pessoa consiga realizar o tratamento. Muito bom. Então, olha, você que está assistindo o podcast aqui em Caruaru, tem um sonho de colocar facetas, procura Dr. Vamberto Souto Maior. Lá você tem a possibilidade de estar fazendo um tratamento muito bacana, colocar a faceta dos seus sonhos, ficar com aquele sorriso lindo e pagar da melhor forma possível que lhe convier. Ele aceita cartão, facilita, ele está dizendo tudo. Vá lá, faça uma visita, conheça a estrutura e garanto para você que com a credibilidade que o Vamberto tem na região, você não vai sair de lá se não colocar pelo menos uma faceta e já ficar feliz. Vamberto, muito obrigado. O sorriso, ele motiva, ele gera autoestima e também uma autoconfiança. Feito a gente sabe. A gente vê pessoas que precisam de um tratamento, ora não fazem porque pensa que não tem condição, mas hoje todo mundo tem condição de fazer, porque todo mundo hoje tem dinheiro de plástico, dá para fazer e dividir quantas vezes for necessário. Mas principalmente, Vamberto, você que já está há 27 anos no mercado, quando você vê aquela pessoa transformada, com aquele sorriso e com aquela dignidade, como você disse, hoje, na tua vivência, no teu consultório, é impactante, né? Porque assim, a gente vê que realmente bem menos as pessoas ficam felizes. E quando você tem um profissional à altura, uma clínica feita a sua aqui em Caruaru e que dá essa condição para as pessoas, é gratificante no final e você pode até dizer para você mesmo que você está no caminho certo, você está na profissão certa e você tem feito muitas pessoas felizes. Bate essa consciência dentro de você? Bate sim, e é justamente o que a gente estava falando. É sobre isso, né? É o que motiva a gente, né? O que deixa a gente apaixonado com a profissão é justamente isso. Esse poder de transformação na vida das pessoas. Isso é muito gostoso. E nessa mesma vibe, você lá estando dentro do consultório, fazendo um tratamento que pensou que talvez não desse não gerasse a expectativa que você estava almejando e no final das contas você vê um resultado impactante. Você já ficou emocionado com a entrega? Sim. Nossa, são muitas histórias, né? Então, especialmente quando a gente pega casos de pessoas que chegam cabisbaixo, com a autoestima
comprometida, né? E precisando de um tratamento importante, grande, né? E quando a gente conclui, caramba, a gente se surpreende com o resultado. Que eu acho que o que surpreende é o resultado final do olhar do paciente. Sim. Aquele olho brilhando. Sim. Né? Aquilo ali emociona a gente. Que você percebe, né? Que mudou, né? Tudo mais. É fantástico isso aí. E você olha pro cara e o cara diz, caramba, outra pessoa, agora eu vou poder viver. Deve ser fantástico, né? Exatamente. Mudar vidas. Exatamente. A tecnologia, ela ajuda bastante também Muito, você fazer uma muito. entrega perfeita, né, Vanberto? Tem ajudado consideravelmente, né? Quais os equipamentos mais que te deixa mais empolgado hoje em trabalhar num consultório feito o seu? Tem me ajudado hoje muito o scan, né? O scanner bucal é fantástico, porque adianta muito o nosso trabalho, a gente agiliza e a gente entrega um trabalho melhor, mais meticuloso, mais detalhado. A gente pode se ater a detalhes que antes a gente talvez não tivesse essa agilidade de enxergar. Né? Porque eu lembro que no passado, a gente, voltando um pouquinho no tempo, essa questão do scanner, a gente tinha que sair do consultório do dentista, Sim, né? Ia para uma outra empresa, fazer aquele scanner, trazia exatamente. o scanner para você dar uma analisada. Né? É. E hoje está tudo ali na cadeira do dentista, só é a gente virar de lado, já tem o scanner pronto, preparado para fazer exatamente. O clique, né? E é portátil, né? Sim. O scanner que nós temos lá na clínica, ele é portátil. Então, é muito prático. Acredito. Muito prático, é muito bacana. Bacana. E a impressão 3D? É outra tecnologia fabulosa? Sim, só existe o scanner porque nós temos a impressora 3D. Sim. Então, por isso que a gente consegue entregar no mesmo dia. Que legal. Porque o que é que a gente fazia tempos atrás? Fazia uma moldagem, enviava para o laboratório colocava na fila lá para pegar. Então, alguns dias depois que o paciente vinha fazer a prova, para que depois, alguns dias depois, a gente entregasse. Agora não, eu faço o escaneamento, já sobe para o laboratório, ele já tem um software lá, ele já imprime em 3D e lá começa a fazer o processo do trabalho por semana. Que legal, rapaz. E no mesmo dia, com planejamento, a gente consegue entregar. Então você acredita que o futuro será 100% digital na odontologia? A gente já percebe isso, né, Vanberto? Essas transformações nos recursos técnicos e tecnológicos na odontologia, eu acho que é um caminho sem volta. E a gente fica observando que a tecnologia ela veio para somar, principalmente na área médica, e na odontologia não poderia ser diferente. Mas, dentre todos esses equipamentos, mais uma vez eu vou voltar para essa questão do motorzinho. A gente vê tanta tecnologia, vê 3D, vê facetas, não sei o quê. Por que não ter esse motorzinho, essa broquinha, que não tivesse nenhum som? Eu acho que ia melhorar bastante, não é? Porque só aquele sonzinho que você às vezes está na sala de espera e vê o paciente lá e não grita, que aí também seria demais. Mas ver aquele negócio, né, funcionando, Barulhos, você já fica nervoso. Eu, pelo menos, eu sou desse tipo. Mas olha, deixa eu te falar, Moreira, melhorou muito, viu? Na questão de barulho. Então, acho que na minha doutora que eu tenho ido, o motor dela deve estar cansado, porque faz uma zoada, meu amigo. Os motorzinhos eles estão ficando mais silenciosos, mas ainda é uma ferramenta indispensável no consultório, a gente precisa dela. Que legal. Qual foi o caso mais desafiador que você já pegou? Caramba, vamos lá. O mais desafiador... Teve vários já, né? Caramba, agora sim... Você pode não estar se lembrando, mas... O mais... Olha, teve um caso, esse caso eu lembro, foi de um senhor que ele tinha o rosto muito forte, as mandíbulas muito fortes, e era um caso de implantes dentários, e alguns colegas não estavam querendo pegar o caso pela mordida forte que ele tinha. Então foi um caso muito bacana, justamente interessante, que quando eu concluí esse caso, a gente reabilitou ele completamente, foi bem delicado, mas a gente conseguiu. E ele me surpreendeu, que quando eu entreguei o trabalho dele, a gente concluiu, ele disse que ia passar no supermercado comprar uma maçã. Nossa. Agora veja que coisa, era uma coisa tão simples, né? Sim. Ele tinha esse sonho de poder pegar uma maçã e morder. Eu achei isso muito bacana, porque veja, um sonho aparentemente simples,
mas o que estava embutido agregado nesse sonho. É verdade. Né? Uma transformação para ele. É porque tem muita gente que nunca teve o privilégio, né, de dar uma mordida numa maçã, Exato, exatamente. de comer uma fruta, por conta da dentição. Porque pessoas... O Brasil, antigamente, ele não tinha essa questão como a gente está falando hoje, das facetas, da tecnologia, todo mundo chegava lá, já era para extrair um dente, não podia ter isso. A tecnologia era outra. Então, como você disse, a nossa geração, ela teve um pouquinho de deficiência da odontologia. Da nossa vivência para frente, a gente percebe isso, essa mudança. Exato. Que um doutor, para fazer uma extração do dente, é mesmo que matar o doutor. Ele mesmo diz, não pode. Porque é o último recurso. É o último recurso. Né? Porque a tecnologia, você pode fazer um canal... Existem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E o canal, a gente percebe que existe profissionais da área, Vanberto, que diz que agora pode-se fazer o canal com aquele gás ao invés da anestesia. E aí, como é que você analisa isso? Olha, não, aquele gás tem suas indicações também, certo. Né? Para a pessoa inalar. É seguro sim, mas como eu te falei, tudo tem suas indicações. Então, eu não pratico essa com gás, nunca tive experiência com gás, conheci colegas que utilizam, mas demanda de um tempo maior, de um protocolo diferente, né? Então, tudo tem suas indicações, nada é impedimento, nada pode ser melhor ou pior, a gente vai de acordo, oferecer os recursos que a gente tem para melhor atender aquele paciente, né? E essa questão do canal? Como que é essa questão do canal? Para mim, é o trabalho mais delicado de um dentista, de um odontólogo, ou não? Não, o trabalho mais delicado, talvez não, mas precisa de um refinamento na técnica para a gente poder realizar um bom trabalho. Porque o tratamento do canal existe algumas particularidades, né? É um tratamento muito minucioso, intradental, é lá dentro do dente, então a gente tem algumas limitações de acesso para concluir aquele trabalho. Mas, como eu te falei, os recursos hoje têm ajudado bastante, inclusive os tratamentos odontológicos, o de canal, por exemplo, a gente também pode fazer no mesmo dia. Era isso que eu ia te perguntar, porque tem doutores que vendem que no mesmo dia você consegue fazer o canal, porque antigamente era uma semana, sessões, né, para matar a raiz, é isso? Descontaminar, né? Uhum. E hoje em dia nós temos recursos técnicos, de produtos também que a gente utiliza durante o tratamento que a gente consegue entregar no mesmo dia. Que bacana. Que conversa esclarecedora, viu, Vanberto? Fiquei muito feliz de ter recebido também você aqui para falar um pouquinho sobre essa técnica e sobre essa profissão que é tão bacana. Mostrar para Caruaru que Caruaru realmente tem muitos profissionais e tem um profissional à altura, como você, né, que já está há 27 anos no mercado. Você saiu de um bairro, né? Sim. Do Vassoural. Do Vassoural. E agora você está no bairro Petrópolis. São Francisco. Isso. E aí fala para a gente, para quem quer buscar o teu serviço ali no São Francisco, onde você está, passa todas as informações direitinho, porque aqui agora é a hora de você se vender. Olha, meu consultório fica no bairro do São Francisco, próximo ali ao Parque Ambiental. Sim. Né, na rua Maria Celestina de Queiroz, certo. 63. Mas no meu Instagram, Dentista Caruaru /Vanberto Sotomayor, tem nosso contato, WhatsApp, localização, tudo dá para ter informações lá pelo Instagram. Para quem está assistindo a gente, convida o pessoal, convence o pessoal a buscar saúde para ter dignidade, para ter um sorriso bacana, um sorriso bonito com o Vanberto. Olha, o que eu poderia deixar aqui para as pessoas que estão escutando é o seguinte: dê o primeiro passo, né? Porque o tratamento odontológico, ele realmente consegue transformar, pode ajudar a vida de quem está escutando aqui, pode transformar a vida de alguém, né? Então, é isso que eu digo, dê o primeiro passo, se permita, vá para uma conversa, fazer um planejamento que o cuidado com a saúde bucal tem que ser para hoje, não é para amanhã, porque a cada ano que passa, são anos que deixam de ser vividos, né? Voltar a sorrir, a ter
é um sorriso saudável, aí vem um estético e funcional, vai devolver a autoestima e a confiança da pessoa. Que bacana. Então, olha, depois de um convite desse, dê o primeiro passo. Não pensa, não deixa para amanhã. Mesmo se tiver medo, vai, porque é necessário. E além de ser estético, além de te dar uma dignidade, também é saúde. Sim. Né? Acima Sim. de tudo, né, Vanberto? Exatamente. Porque quando você tem uma mordida bacana e um sorriso legal e tem os dentes estão na boca justamente para isso, para fazer uma deglutação e ter uma saúde legal. Exatamente. Né, então, quando você perde um dente, você perde uma compromete forma... Compromete todo um sistema. Não é? Que é tudo perfeito, é tudo certinho. Então, simbora. Procura Dr. Vanberto Souto Maior. E foi um prazer recebê ele aqui nesse podcast, 5ª temporada. Semana que vem a gente volta trazendo mais um episódio e quero você aqui também comigo, viu? Fique à vontade para mandar um convite lá, aliás, mandar uma solicitação lá no meu Instagram e aí a gente analisa a nossa agenda e traz você também. Família de Caruaru e região, meu abraço especial, tudo de bom, até a próxima semana com mais um podcast MouraCast para Caruaru e região.